Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso para conosco. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo dia. Agradeço pela respiração, pelo oxigênio, por tudo que vem do alto, por tudo aquilo que me faz respirar, caminhar. Pai, venho por esse intermédio pedindo a sua bênção para o dia de hoje, pedindo que abençoe a mim, abençoe a quem me ouve, abençoe a todos nós. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora daremos continuidade ao livro de Ezequiel, no seu capítulo 15, que diz: Jerusalém é uma videira inútil. Ezequiel capítulo 15, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogado no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as duas extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma obra? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo queimou ou estiver carbonizada. Portanto, assim diz o Senhor, Deus: como a lenha da videira entre as árvores da floresta que entreguei ao fogo, as árvores da floresta que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, mesmo que saiam do fogo. O fogo os consumirá, e vocês saberão que eu sou o Senhor, quando estiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. A infidelidade de Jerusalém. Ezequiel capítulo 16, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, mostra a Jerusalém as suas abominações, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era hebreia, heteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade, para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei o sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braçaletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser minha. E chegou a ser rainha.
A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Você pegou algumas das suas roupas e fez para si lugares altos, enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim, e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias, feitas com o ouro e a prata que eu lhe tinha dado, e fez para si imagens de homens, com as quais você se prostituiu. Você pegou os seus vestidos bordados e com eles cobriu as imagens. O meu óleo e o meu perfume você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel, com que eu a sustentava, você também pôs diante delas em aroma agradável. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Em todas as suas abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Jerusalém adúltera. Ezequiel capítulo 16, verso 23 em diante. Depois de toda a sua maldade, ai de você, diz o Senhor Deus. Você construiu altares em um lugar elevado em cada praça, na entrada de todos os caminhos. Você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza, se ofereceu a todos os que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Por isso, estendi a mão contra você, diminui o seu território e a entreguei à vontade daquelas que a odeiam. As filhas dos filisteus que se envergonhavam da conduta depravada de vocês, e, por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Síria, e prostituindo-se com eles, nem assim ficou satisfeita. Pelo contrário, você estendeu as suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus, pois você faz todas estas coisas que são próprias de uma prostituta descarada, construindo os seus altares na entrada de todos os caminhos e o seu lugar elevado em cada praça. Você não foi como a prostituta, porque desprezou o pagamento. Você foi como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes. Você faz isso para que venham de todas as partes a adulterar com você. Com você na sua vida de prostituta, acontece o contrário do que se dá com outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua. Você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso você é diferente. A condenação de Jerusalém. Ezequiel capítulo 16, verso 35 em diante. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Por você ter derramado o seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com os seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis e do sangue de seus filhos que você ofereceu a esses ídolos, eis que reunirei todos os amantes que você quis agradar, tanto os que você amava como todos os que você odiava. Eu os trarei contra você de todos os lados e descobrirei as suas vergonhas diante deles, para que eles vejam toda a sua nudez. Eu as julgarei como são julgadas as adúlteras e as assassinas. Farei com que você seja vítima de furor e de ciúme. Vou entregá-la nas mãos deles,
e eles derrubarão os seus altares e lugares elevados. Vão despir você, levar as suas belas joias, e a deixarão completamente nua. Trarão contra você uma multidão, irão apedrejá-la, e a cortarão em pedaços com as suas espadas. Queimarão as suas casas e executarão os juízos contra você, à vista de muitas mulheres. Acabarei com a sua prostituição, e você não fará mais nenhum pagamento. Desse modo, desafogarei em você o meu furor, e deixarei de ter ciúmes de você. Estarei calmo e não ficarei mais irado, visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade, e me provocou a ira com todas essas coisas. Eis que também eu farei recair sobre a sua cabeça o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Não é fato que a todas as suas outras abominações você acrescentou esta depravação? Tal mãe, tal filha. Ezequiel capítulo 16, verso 44 em diante. Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha. Você, filha da sua mãe, que teve nojo do seu marido e de seus filhos, e você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia, e o pai era Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você, com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma, com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram, e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isso não fosse o bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas, em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu os removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que elas, e assim, com todas essas suas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suporte a sua humilhação, você que advogou a causa de suas irmãs, diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram. Elas são mais justas do que você. Portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação. Pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Sodoma e Samaria voltarão a ser o que eram. Ezequiel capítulo 16, verso 53 em diante. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e das suas filhas, e a da Samaria e de suas filhas. E restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação, e seja envergonhada por tudo o que você fez, servindo-lhes de consolo, quando as suas irmãs Sodoma e as suas filhas, e Samaria com as suas filhas, voltarem ao seu primeiro estado. Também você e as suas filhas voltarão ao seu primeiro estado. Não é fato que, nos dias do seu orgulho, você usou o nome da sua irmã Sodoma como provérbio, antes que se descobrissem as maldades que você fazia? Agora você se tornou como ela, objeto de zombaria, as filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que a desprezam. Você terá de sofrer as consequências da perversidade e das abominações que você praticou, diz o Senhor. Uma aliança eterna. Ezequiel capítulo 16, verso 59 em diante. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei com você o mesmo que você fez.
pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade. E com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhado quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. A parábola de duas águias e da videira. Ezequiel capítulo 17, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga assim: assim diz o Senhor Deus. Uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Depois pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mas esparramada, com os ramos virados para a águia e as raízes debaixo dela. Assim ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regassem. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Diga, assim diz o Senhor Deus: será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancará as raízes e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessária muita força nem muita gente para arrancá-la pelas raízes, mas, mesmo que esteja plantada, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada, secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pergunte agora à casa rebelde: será que vocês não sabem o que significa isso? Diga: eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real, fez aliança com ele e tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse substituir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará ou conseguirá escapar daquele que faz tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que mora o rei, que pôs no trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, junto dele no meio da Babilônia será morto. Faraó no meio da Babilônia será morto. Faraó nem com grande gesto, nem com numerosa companhia o ajudará na guerra. Quando rampas e torres de ataque forem levantadas para destruir muitas vidas, ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas. Por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele.
por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão a espada, e os que restarem serão espalhados aos 4 ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Uma promessa de restauração. Ezequiel capítulo 17, verso 22 em diante. Assim diz o Senhor Deus: também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa. Seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. A responsabilidade é pessoal. Ezequiel capítulo 18, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai. Também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel. Não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada. Não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada, e não rouba. Reparte o seu pão com o faminto, e cobre com roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro, e não cobra juros. Desvia a sua mão da injustiça, e é imparcial ao julgar uma questão entre 2 pessoas. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo, e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer o seu irmão qualquer uma dessas coisas, que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros. Será que esse viverá? Não viverá ele. Não viverá. Ele fez todas estas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E, se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu, e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com faminto, cobrir com roupas aqueles que estão nus, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos. Esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas
Se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas se o justo desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu neles. Neles morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês, que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos? Ó casa de Israel, não seriam muito mais os caminhos de vocês, que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. A parábola do leão enjaulado, Ezequiel capítulo 19, verso 1 em diante. Quando a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga, que bela leoa entre os leões era sua mãe, deitada entre os leãozinhos. Criou os seus filhotes, criou um dos seus filhotinhos, que ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram. E ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua presença, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente, destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele. Os povos das províncias vizinhas estenderam sobre ele a rede. E ele foi apanhado na cova que fizeram com ganchos, meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso, para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Ezequiel capítulo 19, verso 10 em diante. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens, e na sua altura era visível, com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão.
O vento leste secou os seus frutos. Seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora, a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte, que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. Ezequiel capítulo 20, verso 1 em diante. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não consultarão. Vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo: Eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que eles tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: Cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam os seus filhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações do meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos, mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: Não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão
e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado os olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Mais uma vez, no deserto jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltavam para os ídolos de seus pais. Por isso, também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim, na infidelidade que cometeram contra mim, quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes. Onde quer que vinham um monte alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse, aonde vocês vão? Por isso, o seu nome tem sido lugar alto, até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, será que vocês não estão se contaminando, a exemplo dos pais de vocês, e se prostituindo com as abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam os seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos, até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá. Ou seja, isso de dizer: seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Castigo e perdão. Ezequiel capítulo 20, verso 33 em diante. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês, face a face, como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir, mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os ídolos de vocês. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará, toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados, e serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações que se contaminaram, e terão nojo de vocês, mesmos por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu agir com vocês, por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel.
diz o Senhor Deus. A profecia contra o sul. Ezequiel capítulo 20, verso 45 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul, e diga à floresta do sul: ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará, e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. E todos verão que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então eu disse: Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. A espada de Deus. Ezequiel capítulo 21, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém, fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que estou contra você. Vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não o porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer na presença deles. Fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Quando perguntarem: por que você está gemendo? Responda: por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá, todas as mãos desfalecerão, todo o espírito ficará angustiado e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida, afiada para matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada. Está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova. E o que acontecerá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a substituir? Diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma na outra, que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. É a espada da matança, da grande matança, que os rodeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam. Junto a todas as portas faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Oh, espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. A espada do rei da Babilônia. Ezequiel capítulo 21, verso 18 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-os na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon e a Jerusalém a fortificada em Judá, porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação, na entrada dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará a
adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque aos moradores da cidade. Isso parecerá uma adivinhação. Isso parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade, na medida em que as suas transgressões são descobertas e em todas as suas ações aparecem os seus pecados. Sim, isto que vocês foram relembrados, serão presos por causa disso. Quanto a você, profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor, Deus, tire o turbante e remova a coroa. O que é já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruína, ruína. As ruínas se reduzirem. A ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar das visões falsas e das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Põe a espada de volta na sua bainha, no lugar em que você foi formado. Na terra do seu nascimento, eu o julgarei. Derramarei sobre você a minha indignação. Assoprarei contra você o fogo do meu furor e o entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Você servirá de pasto ao fogo. O seu sangue será derramado no meio da terra, e você não será mais lembrado, porque eu sou o Senhor. Porque eu, o Senhor, falei. E assim terminamos mais esse capítulo do livro de Ezequiel. E vamos orar. Querido Deus, o que é que mais apareceu? Contaminação. Senhor, sei que é difícil não sermos contaminados pelo ambiente em que nós estamos inseridos. A única forma que temos para não sermos contaminados é entrar em ambientes diferentes, é conversar, estar com pessoas diferentes. Notou-se que o seu povo, o povo de Israel, acabou se desviando, voltando a adorar os ídolos dos seus pais, porque o ambiente os favorecia a isso. Eram ambientes sedutores, ambientes que influenciavam a adorar a imagem da escultura. Querido Deus, que não nos deixe ser contaminados por coisas erradas, nem por coisas que nos desviem da sua presença ou do seu estatuto. Querido Deus, querido Pai, venham para este meu também pedir a sua mão, a sua bênção sobre a noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde continuamente todos os dias. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.